o nosso Deus. Do que eles. Então, esse texto, ele é um texto muito importante na abertura desse tema, porque nos mostra, irmãos, que o tipo profético, a maneira como a profecia ela era manifestada no Antigo Testamento, hoje ela se faz de modo muito diferente. Antes de Cristo, nós tínhamos Deus falando por meio de profetas, no plural. E, de fato, é assim. Se você abre o Antigo Testamento, você vai ver inúmeros profetas, desde aqueles profetas que nós chamamos maiores, que foram aqueles profetas que escreveram uma quantidade maior de texto, né, ou que profetizaram uma quantidade maior de profecia, por isso eles são chamados maiores, e os profetas menores, que foram aqueles que profetizaram menos profecias, e por isso escreveram menos profecias. Essa é a única razão de serem chamados maiores e menores, né? Não em termos de importância, obviamente, mas em termos de quantidade de profecia que foi proferida. Por exemplo, nós temos Isaías e temos Amós, que são profetas que são contemporâneos, eles habitam o mesmo tempo histórico. Contudo, Isaías está num cenário de cidade. Isaías profetizava para a cidade, para os palácios, para o campo da realeza, enquanto Amós era um profeta que estava no campo, né? Ele profetizava para as pessoas comuns, na zona rural, digamos assim. Então, obviamente, a profecia de Isaías ela é uma profecia mais extensa, porque Isaías está falando para um público maior e também tratando de problemas mais complexos do que aqueles que Amós tratou ali no seu público, né? Os profetas maiores e menores, portanto, eles recebiam de Deus uma revelação específica, especial, para profetizarem de maneira autoritativa, ou seja, o que eles falavam era a palavra de Deus. Por isso, a abertura clássica dos textos proféticos é assim diz o Senhor. Esta é uma frase-chave para nós identificarmos uma profecia verdadeira e uma profecia falsa, né? Os falsos profetas, eles traziam o nome de Deus, mas eles não tinham autoridade para dizer assim diz o Senhor. Esta expressão, assim diz o Senhor, é uma expressão tipicamente profética daqueles profetas que eram autorizados por Deus. E o que esses profetas faziam? Eles eram boca de Deus, eles falavam a revelação de Deus. Nós não tínhamos os textos escritos como temos hoje, não tínhamos o fechamento da Bíblia, do cânon. Então, Deus escolhia algumas pessoas especialmente para que pudessem falar a palavra dele. Tanto isto é importante que profetas como Isaías, Jeremias, eles condenaram muitas vezes aqueles que eram falsos profetas, que falavam em nome próprio, né? Falavam de sua própria autoridade. Inclusive, o próprio Deus ameaça esses profetas, dizendo que eles seriam silenciados, né, de uma maneira, inclusive, muito disciplinar. Deus fecharia as suas bocas, né? Porque esses falsos profetas eles eram movidos quase sempre por dinheiro, por favores. Então, eles eram comprados, como foi o caso que eu citei, inclusive, aqui no domingo, de Balaão, em relação a Balaque, né? Então, era comum que os reis da época contratassem profetas profissionais para que trouxessem profecias para o povo, né? E, obviamente, isso não funcionava, porque Deus tinha as pessoas escolhidas, e não eram aquelas pessoas que os reis escolhiam que necessariamente profetizariam a palavra de Deus, né? Somente aqueles que Deus havia escolhido. Mas o fato, irmãos, é que era assim que Deus falava no Antigo Testamento. Mas repare o que Hebreus nos diz. Hebreus nos diz, que, no versículo 2, que nestes últimos dias, ou seja, no período agora do nascimento de Cristo, né, o Novo Testamento, isto é que significa a expressão últimos dias no Novo Testamento, não significa, né, o fim do mundo. É bom que se diga isso, porque, infelizmente, algumas pessoas interpretam assim, né? Quando a Bíblia traz últimos dias, elas pensam que é o fim do mundo. Não, últimos dias é o período que começa com Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, a partir do nascimento de Cristo, os chamados últimos dias, o último tempo. Então, nestes últimos dias, quando Cristo vem, repare que agora o escritor ele fala
especificamente de uma pessoa e no singular. Ele diz, nos falou, verbo passado, pelo Filho. Repare que ele nem usa o tempo presente, que é o verbo fala por meio do Filho. Por quê? Porque Cristo aqui já havia sido assunto ao céu. Ele não estava mais presente enquanto pessoa, enquanto homem. Então ele falou. Enquanto homem, ele falou, ele profetizou, ele cumpriu o ministério de anunciar a glória de Deus. E agora, quem são os profetas depois de Cristo? Os profetas depois de Cristo não são mais aqueles que recebem uma palavra específica e revelacional de Deus. Nós não temos mais profetas hoje. Os profetas de hoje são quem? São aquelas pessoas que, abrindo a palavra de Deus, dizem o seguinte, assim diz a palavra do Senhor. Estes são profetas, são aqueles que pregam a palavra de Deus, que anunciam a palavra de Deus, mas não mais neste nível de receber uma revelação especial, como era no Antigo Testamento e como foi com Cristo, né? Por isso nós não acreditamos naquilo que os irmãos reformados geralmente brincam, né, dizendo nas profetadas, né, que nós ouvimos por aí, especialmente das igrejas neopentecostais, aquelas pessoas que se levantam dizendo, olha, Deus está me falando aqui. Nós não cremos neste tipo de profecia, exatamente por causa de textos como estes aqui, que nós acabamos de ler. Porque Deus encerrou a sua maneira de agir por meio de profetas. Agora, Ele nos falou por Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Então, se nós queremos ouvir profecias no Novo Testamento, ou no Novo Tempo, nos últimos dias, nós devemos abrir a Bíblia e ler, né? Há até uma postagem do reverendo Nicodemos, engraçada nesse sentido, que ele diz exatamente isso. Ele falou, você está esperando uma revelação da parte de Deus? Abra a Bíblia e leia, né? Esta é a revelação que nós temos, é a palavra do Senhor. Nós não precisamos de pessoas se levantarem dizendo, eu falo em nome de Deus, assim diz o Senhor. Não, a palavra é de Deus. Então, os pregadores de hoje é que são os profetas, né? Inclusive, Paulo corrige esse problema lá na igreja de Corinto. Os irmãos sabem da história, né? Aquela questão daquela briga que Corinto tinha em relação a qual é o dom melhor, né? Qual o dom mais especial, é o falar em línguas, é o profetizar, etc. E Paulo corrige aquele problema porque Paulo mostra exatamente que a profecia, naquele caso, não era uma profecia vinda de uma revelação externa, mas era alguém que se levantava como um professor, como um mestre, e que, abrindo a revelação de Deus, a palavra de Deus, aquela palavra que até então eles tinham, e agora eles falavam da palavra do Senhor, pregavam a palavra do Senhor. Por isso, os irmãos percebem que os apóstolos eles dão muita importância à formação de liderança, né, de pastores, que eles chamam de presbíteros, para que esses presbíteros, que são supervisores do rebanho, eles sejam exatamente aptos para ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Eles não estão ensinando uma revelação externa, eles estão ensinando a palavra de Deus, porque esta é a verdadeira profecia, né? Então, irmãos, eu quero começar por aqui exatamente para marcar esse terreno, né, e para afirmar essa nossa doutrina. Os profetas, eles existiram no Antigo Testamento, e eles tinham uma função, de fato, muito especial, porque eles recebiam diretamente de Deus uma palavra para que pudessem dizer ao povo, assim diz o Senhor. Quando Cristo vem, este ministério profético ele é encerrado, Cristo assume esta posição de o profeta de Deus, que, aliás, o Islã rouba isto, né, do cristianismo, porque eles chamam Maomé de o profeta, né? Repare como que o anticristo ele se levanta exatamente para trocar, né, para dar nomes àquilo que Deus chama, né, verdadeiramente, com coisas falsas. Então, Maomé é chamado o profeta, né, o profeta Maomé, que veio para revelar o verdadeiro Deus. Nós não cremos, obviamente, nisto, né? Cremos que Cristo é o único que revela Deus, como está escrito aqui. Porque Hebreus diz que ele, Cristo, é o resplendor da glória. Quer dizer, isto é revelação.
Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a glória de Deus. E ele diz mais, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, nós não temos de olhar para outro lugar, nós temos de olhar para Cristo. Por isso que a pregação hoje, irmãos, o ensino hoje, deve ser um ensino a respeito de Cristo. E é por isso que nós somos cristãos, né? Porque nós ensinamos Cristo. Nós devemos encontrar Cristo nas Escrituras. Nós devemos pregar Cristo. Então, você quer ser um profeta? Ao invés de você se levantar para dizer, eu tenho uma palavra, assim diz o Senhor, basta você abrir a Escritura e ensinar a Escritura às pessoas. Você estará cumprindo o papel de um verdadeiro profeta de Deus, boca de Deus, né? Aquele que abre a Escritura e fala em nome de Deus aquilo que está na Escritura, não aquilo que supostamente alguém recebe vindo externamente como uma nova revelação. E por isso mesmo os irmãos de Westminster, então, eles entenderam, né, que um dos ofícios que Cristo exerce, nós vamos ver 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Um dos ofícios, um destes 3 ofícios, o primeiro deles, a pergunta 43, é o ofício de profeta. O que é um ofício, irmãos? Um ofício é uma atribuição específica dada a alguém para que esta pessoa tenha autoridade para cumprir esta ordem que lhe foi dada, este chamado. Então, por exemplo, nós temos na polícia, né, o termo oficial. O que é o oficial? O oficial é aquele que recebe uma autoridade específica sobre um grupo específico de comandados e ele tem, então, uma palavra de autoridade, né? A gente tem, por exemplo, o oficial de justiça. O que é o oficial de justiça no mundo judiciário, no poder judiciário? É aquela pessoa que pega lá uma decisão judicial e ele faz cumprir essa decisão judicial. Então, ele tem um mandado de prisão, por exemplo, ele vai acompanhado lá dos policiais, né? E com o mandado de prisão, ou mandado de busca e apreensão, ou mandado não é, uma outra questão, uma cobrança, por exemplo, o que ele faz? Ele tem ali a autoridade do juiz. Então, o ofício é alguém que recebe a autoridade para exercer uma missão específica, né? Cristo recebeu esta autoridade do Pai, diretamente de Deus. Nós lemos isso aqui em Hebreus, né? Foi Deus mesmo quem instituiu Jesus Cristo, porque, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, ele agora fala pelo Filho, nos falou pelo Filho. Então, é o próprio Deus quem autoriza o Filho, Jesus, para cumprir este ofício, este ministério de profeta. Então, olha só o que diz aí a pergunta 43 do Catecismo Maior. Como Cristo, né, como exerce Cristo as funções de profeta? Vamos responder juntos, lendo juntos? Cristo exerce as funções de profeta, revelando à Igreja em todos os tempos, pelo seu Espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Então, bastante resumido a resposta, mas muito clara, né? O que Cristo revela à Igreja? O que Cristo revela à Igreja? Ele revela à Igreja em todos os tempos, quer dizer, desde o Novo Testamento, né? Quando ele passou a ser a representação da glória de Deus, fisicamente, ele revela agora a igreja do Novo Testamento, as igrejas da Idade Média, as igrejas da Era Moderna, as igrejas contemporâneas, as igrejas que ainda virão, a igreja como um todo, né? A igreja do Senhor. Ele revela o quê? Ele revela toda a vontade de Deus em todas as coisas. Para quê?
para a edificação e salvação da igreja. Esta é a missão de Jesus Cristo, revelar ao povo dele a glória do Pai, para que o povo seja edificado e seja também salvo, né? Então, quando nós pregamos a palavra, o que nós estamos fazendo, ou deveríamos fazer, é isto: é trazer a palavra de Cristo para que a igreja conheça toda a vontade de Deus no que diz respeito à edificação desta igreja e à salvação desta igreja. Esta deve ser a missão, a visão pastoral no ensino, né? É edificar a própria beleza de Deus. O que Deus merece? Será que Ele merece um negócio bagunçado, tudo desorganizado? Claro que não, não é? Então, veja que nós cumprimos esse propósito quando nós agimos nas mínimas coisas da igreja. Não é? Nas mínimas coisas, quando você não desperdiça a água da igreja, não é? Você tem o cuidado de chegar lá no bebedouro e fechar direitinho, não deixar pingando, porque o desperdício é pecado, não é? Quando você cuida da cozinha ali, dos materiais, não leva os objetos sem comunicar à junta diaconal. Por quê? Porque se você faz isso, você descumpre o propósito de cuidar daquilo que é de todos. Então, veja que coisas pequenas, irmãos. E elas refletem este objetivo de sermos nós profetas de Cristo. Porque à medida que você age corretamente, você está contribuindo para a edificação e para o crescimento, para a salvação do povo. Cumprir os horários, cumprir as escalas, tudo isso faz parte desta dinâmica de alguém que foi salvo por Cristo e de que agora ele quer refletir a graça de Cristo na vida da igreja. Mas vamos ver aqui um pouquinho mais sobre exatamente a resposta aí que nos é dada. Então, Cristo exerce o seu ofício revelando a igreja dele mesmo, ele é o nosso pastor, né? Pelo Espírito e pela palavra. Por que diz aí por diferentes modos de administração? Porque a palavra ela é administrada de várias maneiras. A palavra ela é administrada, por exemplo, no púlpito, quando é pregada. Ela é administrada aqui, na reunião de estudo bíblico, quando nós examinamos textos bíblicos. Ela é ministrada na reunião de oração, quando alguém vem, lê a palavra, explica a palavra, ora a palavra. Ela é ministrada nas classes de escola dominical, para todas as idades. É administrada nas sociedades internas, no aconselhamento pastoral, nas conversas de aconselhamento entre irmãos, não é? Quer dizer, ela é usada de várias formas. Então, Deus não utiliza apenas um meio. Embora nós vamos ver mais à frente que o catecismo diz que a pregação da palavra ela tem um lugar especial nesta missão profética, né? Especialmente a pregação da palavra, mas não é só a pregação da palavra. A Bíblia, quando ela é usada em qualquer lugar, dentro do contexto do povo de Deus, ela traz edificação e traz crescimento, traz consolo, traz salvação para a igreja. Por isso nós devemos sempre andar com a Bíblia na mão, né? E para que tudo o que a gente faça tenha ali, de fato, o lugar da Escritura. Não importa o que seja, como eu disse, não é? Mesmo que você esteja fazendo algo que aparentemente não tenha a ver ou que não seja, entre aspas, espiritual. Nós somos espirituais, irmãos, o tempo todo. Então, nossa vida é uma vida espiritual. Nós devemos agir espiritualmente sempre, em tudo o que a gente faz. E então, Cristo, ele faz isto com a igreja. A igreja cresce em maturidade quando ela entende este ofício profético de Jesus. Quando ela entende que Cristo quer falar à igreja, e Ele quer falar pela palavra, Ele quer falar pelo seu Espírito. Ou seja, Ele fala todas as vezes que nós abrimos este livro sagrado e usamos este livro sagrado para tudo o que nós fazemos, não importa o que seja. Se você abre qualquer reunião, qualquer conversa, qualquer aconselhamento, qualquer bate-papo com a Escritura, se você traz a Escritura para suas conversas, isso edifica a igreja. Se lá no cafezinho
você comenta com alguém sobre um versículo bíblico, sobre um texto bíblico, ou mesmo numa brincadeira que você esteja fazendo ali, você se lembre de uma personagem bíblica, de um exemplo bíblico, e você traz ali a palavra de Deus, o Espírito age, não é? Nós não estamos falando aqui de mágica, nem de superstição, né? Quer dizer, só de abrir a Bíblia e mostrar, deixar lá no Salmo 91, né? Não, nós estamos falando de atuação poderosa do Espírito de Cristo. Cristo age pela palavra. Às vezes, um versículo que você cita para alguém é suficiente para que aquela pessoa reflita sobre uma situação da sua vida e resolva mudar, resolva se arrepender. Vamos ver, então, alguns textos para que a gente possa confirmar isso que nós estamos vendo. Eu vou pedir aos irmãos aqui, vou citando, a gente vai abrindo e lendo juntos, né? A leitura coletiva, irmãos, ela é boa, porque nos ajuda também a gravar. Lendo e ouvindo, né? Nós, vendo, lendo e ouvindo, nós trabalhamos aí 3 sentidos, né? Então, aumenta a nossa apreensão. Vamos ver, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. Vamos ler? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Jesus Cristo foi quem revelou o Pai, que é Deus, né? Portanto, nós não vamos... O único profeta genuinamente autorizado por Deus é Cristo. Cristo é o profeta, só ele tem o direito de dizer, assim diz o Senhor. Não é? A partir do momento em que ele vem como homem, como Messias, como o profeta instituído pelo Senhor. Vamos ver agora, primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. 1 de Pedro 1, 10 a 12. Vamos ler juntos também. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Texto muito bonito, né? Muito precioso. Pedro está dizendo aqui que os profetas lá atrás, eles questionavam a respeito exatamente desta graça. E aquilo que os profetas falavam lá no Antigo Testamento foi dado a eles pelo Espírito do próprio Cristo. Não é? Cristo é a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus que era anunciada lá atrás, no Antigo Testamento, provinha do próprio Cristo, do próprio Espírito de Cristo, como está aqui. E veja que o versículo 12 diz que eles ministravam para nós coisas que agora são anunciadas. Olha, interessante o termo que Pedro usa aqui. Anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, então os pregadores falam movidos pelo Espírito Santo, e ele usa o verbo vos pregaram o Evangelho. Interessante que ele usa pregar, ele não usa profetizar. Percebem essas diferençazinhas de palavras? Por que ele usa pregar? Porque a palavra pregação significa proclamar, anunciar, dizer algo. Então, é diferente da profecia, da forma como ela era enunciada. A profecia, como eu disse,
vinha de fora, externamente, Deus falava uma revelação especial e o indivíduo, então, dizia, assim diz o Senhor. Agora não, agora nós somos pregadores. Nós anunciamos o quê? Aquilo que os profetas disseram. Então, nós não temos autoridade para, por nós mesmos, aliás, ele diz aqui, né, que mesmo os profetas, olha o versículo 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, quer dizer, o profeta não falava para ele próprio, ele falava para a edificação da igreja, ministravam as coisas para vós outros. Não é? Interessante isso. Então, agora nós ouvimos a palavra por meio dos pregadores desta palavra, dos anunciadores deste evangelho, coisas que nem anjos conseguem entender. Eles anelam prescrutar. Por que Pedro fala isso? Porque a redenção ela é só para os seres humanos, eleitos por Deus. Os anjos não são salvos por Cristo, né? Porque os anjos caídos, eles caíram definitivamente. O anjo não se arrepende. Os anjos que permanecem fiéis a Deus, eles não precisam de salvação. E os que caíram, caíram eternamente. Cristo morreu por pessoas, por seres humanos. Os seres humanos é que são redimidos. Então, os próprios anjos ficam meio que boquiabertos. Esta é a ideia que Pedro dá aqui. Eles ficam, assim, extasiados com esta tão grande misericórdia e salvação dada por Deus a seres humanos pecadores. Né? Vamos ver outro texto aqui, pelo menos mais 2 textos. Vamos ver Atos 20, vou pegar de livros diferentes, tem várias citações aqui que são dos mesmos livros, né? Mas eu vou escolher livros diferentes para que os irmãos possam perceber esse tema sendo referido, né, por vários autores. Já vimos João, vimos Pedro e agora Lucas, que é o escritor do livro de Atos, capítulo 20. O doutor Lucas, médico amado. Versículo 32. 20, 32. Paulo aqui, não é, está falando para os crentes os presbíteros de Éfeso. Nós estudamos aqui sobre a carta de Jesus Cristo à igreja em Éfeso, né? A igreja que era muito boa doutrinariamente, mas que tinha perdido aquele afeto inicial, e, portanto, era uma igreja que estava teologicamente muito bem embasada, mas, ao mesmo tempo, lenta, enfraquecida, sem motivação, né? E Jesus condena esta atitude deles. Paulo está escrevendo aqui, na verdade, ele está falando, né? Porque foi uma reunião que ele fez em Mileto, com estes presbíteros de Éfeso, e ele então diz estas palavras aqui no versículo 32. Vamos ler? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Também muito interessante esta palavra de Paulo, ele reúne o conselho, né, de Éfeso, são os presbíteros, ele chama os presbíteros, o conselho da igreja de Éfeso, se reúne com Paulo ali, e Paulo fala, irmãos, agora eu estou entregando vocês ao Senhor e à palavra dele, porque agora vocês passam a ser estes ministros. Paulo estava aqui bem no fim, ele chega a dizer, né, aliás, se os irmãos olharem os versículos 36 a 38, é uma parte triste, né? Diz assim, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, eles se ajoelharam, orou com todos eles, né? Paulo orou com eles, então houve grande pranto entre todos, todo mundo chorando ali, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. De fato, foi assim que aconteceu, né? Depois Paulo é levado preso e tal, e provavelmente alguns desses irmãos aqui não puderam ver novamente o apóstolo Paulo. E o que Paulo está falando aqui? Olha, vocês agora vão se tornar os pastores, vocês são responsáveis por esse rebanho. Então, eu vou entregar a vocês
àquele que é o pastor de verdade, que é o Senhor, e a sua palavra. Se você tiver isso, o seu ministério será um ministério bem-sucedido, porque é por meio disto, ou seja, de Cristo, do Espírito de Cristo e da palavra de Cristo, a palavra da sua graça, é que vocês terão poder para edificar a igreja. Edificar e também consolar, né? Quando ele diz dar herança, é exatamente o aspecto da salvação. É você trazer para a igreja a palavra de salvação àqueles que são santificados. Irmãos, este tipo de ensino é um ensino que, como eu já tenho dito aos irmãos, né, é um ensino que me comove muito, mexe muito comigo. E eu gostaria que também mexesse muito com os irmãos que pregam, né, que ensinam, os pastores, os presbíteros, porque esse é o nosso objetivo, né? Eu sei que na prática pastoral existem outras funções, outras tarefas, né? E eu não critico os meus irmãos que atendem a outras tarefas, né? Porque elas são também importantes. Mas, meus irmãos, nada é tão importante na vida ministerial do que a pregação da palavra. E, às vezes, a gente se entristece de ver colegas que privilegiam, às vezes, outras coisas, né? Que são questões que outras pessoas poderiam fazer. Por exemplo, há pessoas que há conselhos inteiros, eu não vou mencionar só pastores, para também não ser assim injusto, né? Nem maledicente, que Deus me livre disso, mas há conselhos, por exemplo, que se preocupam muito mais com questões administrativas da igreja. Construção, né? Fazer templos bonitos, adquirir terrenos, comprar isso, comprar aquilo. E, às vezes, você vê igrejas ricas, igrejas muito bem estruturadas, fisicamente, né, em termos de propriedade, mas igrejas imaturas, igrejas fracas do ponto de vista espiritual, igrejas problemáticas, não é? Você tem igrejas ricas, mas cheio de confusão, pessoas desunidas, conselho partido, conselho dividido, pastor que arrasta para conseguir pastorear, porque é perseguido. Então, de que valem essas coisas, né? De que valem essas coisas? Então, quer dizer, as habilidades de um presbítero, aí eu tomo o presbítero no sentido geral mesmo, de pastor, aqueles que são chamados para pastorear o rebanho de Deus, né, como a gente vê lá em Timóteo e Tito, a tarefa do presbítero é esta, de cuidar do povo, da maturidade do povo, de ensinar o povo a palavra, seja na pregação, seja no aconselhamento, seja nas decisões de um conselho, né? Porque quando o conselho decide certas questões, ele está decidindo para quê? Para a edificação e salvação da igreja. Não é? O conselho dá instruções para quê? Para que as pessoas elas percebam a importância da palavra. Vou citar aqui um exemplo, né? O conselho solicitou à junta diaconal que, enquanto tiver lugar aqui embaixo, que os irmãos não usem a galeria. Não é? E por que o conselho tomou essa decisão? O conselho tomou essa decisão por quê? Porque a galeria é um ambiente que ainda está mais escurecido, a gente que fica ali, olha, e não, às vezes você nem reconhece bem quem está ali em cima, e é um ambiente propício para que haja distração. Se você está aqui embaixo, junto com todo mundo, é mais difícil, é menos provável que você distraia, que você durma até, né? O escurinho ali, você vai... Não é? Se você está aqui, você está mais junto, está mais atento. Então, olha só, o conselho foi criando confusão, fazendo pico... Não, a motivação do conselho é uma motivação o quê? Pastoral. Olha que interessante, pastoral. Talvez alguém discorde, não tem nada a ver, tal. Sim, mas a motivação dos pastores ali foi de criar uma situação para que os irmãos venham mais para perto. Por que na reforma o conselho pediu à comissão de construção para aproximar aqui o púlpito? Porque o conselho achou que está muito longe.
E nós precisamos estar mais perto para uma melhor comunicação, não é? Para até a questão do som aqui, etc. Por que o Conselho vai investir, com a graça de Deus, numa aparelhagem de som mais moderna, não é? Por quê? Porque a igreja vai ser a melhor igreja top. Não, porque nós queremos que os nossos irmãos que venham ouçam bem a pregação da palavra, com uma dicção, não é? Com uma voz agradável. O Alonso fica aí preocupado, coitado. Estava, não é, ajeitando o som por causa dos tiques, né? Dos estilos aí de cada um. Tem uns que puxam muito S, que é o meu caso, né? Outros já... né? Então, quer dizer, tudo isso são birras? Não, porque nós queremos fazer algo que contribua para a edificação da igreja. Então, isso é muito importante, irmãos. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente pensa como a Bíblia. Nós queremos que a igreja do Senhor, que os pastores dessas igrejas tenham uma preocupação, sempre uma preocupação pastoral, ou seja, uma preocupação de ensino, uma preocupação de correção, de disciplina, uma preocupação que vise a edificação do povo de Deus, não é? A edificação do povo de Deus. Então, Paulo chama os presbíteros e diz, olha, ensinem a palavra. É o Espírito e a palavra que vão resolver o problema das igrejas. Não crie confusão, tentando colocar outras coisas. Palavra e Espírito. Creia nisso. Nós não precisamos, irmãos, ser mais inteligentes e mais sábios do que Deus. Nós não vamos conseguir. A gente pode até tentar, mas nós não vamos conseguir ser mais sábios do que Deus. E se Deus disse que a conversão vem pela pregação da palavra, nós temos que acreditar nisso. Não adianta a gente pensar que outras coisas vão converter o coração, porque não vão. É palavra, pregação da palavra, é o Espírito de Cristo. Nós podemos fazer um negócio aqui de outro mundo. Iluminação, gelo seco, painel de LED, você pode fazer o que você quiser. Talvez você até atraia muita gente, mas eu não sei se serão convertidas. Porque para que elas sejam convertidas, precisa de palavra e Espírito. Para encher, não. Para encher, você pode fazer uma ação social e enche muito. Se você, por exemplo, o conselho resolver reunir adolescentes aqui na nossa igreja e dar para eles, para cada um deles, um lanche de Burger King, eu tenho certeza que a gente põe aqui 100, 150 adolescentes fácil. Divulga aí nas igrejas para você ver. A Igreja do Vale vai ter uma reunião de adolescentes com um lanche do McDonald's para todo mundo. Eu tenho certeza disso. O Subway, vai todo mundo, quanto quiser. E enche. Agora, se eles vão ser tocados pela palavra, eu não sei, porque aí depende do Espírito, né? Então, existem estratégias de marketing, de crescimento? Existe, mas elas não garantem a conversão, né? Muito pelo contrário, às vezes até criam um obstáculo para a conversão, porque as pessoas se sentem confortáveis, e o maior perigo do pecador é se sentir confortável, porque se ele não é, como dizia Calvino, né, espetado pela palavra, ele não se incomoda, ele vive bem, confortável. Então, mas quando a palavra espeta, né, aí o indivíduo treme. Último versículo, irmãos, para a gente fechar. Vamos ver Efésios. Então, eu disse que leríamos autores diferentes, né? Lemos João, Pedro, Lucas, né, em Atos, e agora Paulo, na igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 4. Texto também muito rico para a vida da igreja. Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. a 13. Olha só, vamos ler juntos? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui esse texto é fantástico, irmãos, tem muita coisa aqui. E eu chamo a atenção para algumas. Primeiro, quem concede o ofício é o próprio Cristo. Ele mesmo concedeu. É Cristo. Cristo é quem nos faz pastores e mestres. Cristo é quem nos faz evangelistas. Cristo foi quem chamou os apóstolos. Cristo é quem chama os profetas, os pregadores. Mas para que Cristo chama? Está claro no versículo 12. Para que os santos sejam aperfeiçoados. Então, a minha pregação tem que visar o quê? O aperfeiçoamento. Eu preciso subir a régua. Subir o sarrafo, né, como a gente costuma dizer. Porque eu não tenho que aperfeiçoar? Então, se eu tenho que aperfeiçoar, eu não posso ficar no mesmo nível sempre. Eu tenho que... Senão você fica estagnado, né? Você fica no mesmo lugar. Você tem que subir. Você tem que ensinar mais, ensinar mais. Até quando, pastor, que você vai fazer isso? Paulo diz aqui, até que metade da igreja, todos, até que todos o quê? Cheguemos, inclusive nós que pregamos. Veja que Paulo não se exclui do processo de aprendizagem. Até que todos cheguemos, onde? Unidade da fé, ou seja, todos nós temos que ter consciência de toda a doutrina que nós professamos. Unidade da fé aqui não é a fé subjetiva, não, é a fé conjunto de doutrina. É aquela que Judas fala, lutando juntos pela fé evangélica que uma vez por todas foi dada aos santos, que, aliás, é o tema do nosso aniversário, né? Lutando juntos pela fé evangélica. Uma igreja unida que professa um corpo de doutrina sólido e que todos conhecem esse corpo de doutrina. Todos conhecem em que cremos, professam isso e vivem isso. Segundo, pleno conhecimento do Filho de Deus, conhecer Cristo. Conhecer Cristo. Perfeita varonilidade, que é maturidade. De que tamanho é essa maturidade? Do tamanho de Cristo. À medida da estatura de Cristo. Ou seja, Serginho, vai demorar muito. Porque, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos ter algumas pessoas mais imaturas do que outras. Nós vamos ter gente que não vai chegar nesse nível. Então, olha, é uma tarefa eterna. Eterna não, porque quando nós estivermos no céu, vai acabar, né? É uma tarefa até que Cristo venha, né? É uma tarefa que não vai terminar nesse mundo. Por isso, nós, pastores e presbíteros, regentes e docentes, devemos ter isso em mente, irmãos, né? Alguns presbíteros regentes, eles se cansam e dizem assim, pastor, já fui presbítero muitos anos e já cansei. Irmão, não cansa não. Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ter que lutar por essas coisas. Faz parte. Tem irmãos que às vezes comentam, pastor, a pessoa está na igreja, pastor, tem 200 anos que a pessoa está na igreja e cometendo os mesmos pecados. É assim mesmo, irmãos, porque ele não chegou ainda a essa maturidade aqui. E nós que somos pastores precisamos cuidar de todos, tanto daquela ovelha que se desenvolve, né, ovelha bonitona, robusta, quanto daquela ovelha rebelde, suja, né, capenga. Você tem que cuidar, não tem jeito. Todos cheguemos ao conhecimento pleno, né, do tamanho de Cristo. É bonito isso, né, irmãos? Mas, mais do que bonito, é um dever, especialmente daqueles que cuidam da igreja do Senhor. E por que é um dever? Porque nos foi dado por este Senhor aqui, que é o Senhor da igreja. Ele veio para revelar a glória do Pai e para revelar a nós toda a vontade de Deus, toda.
Lembra que eu falei com os irmãos que eu tenho uma preocupação quanto ao ensino, ser um ensino integral, completo da Bíblia? Pois é, esta é uma das razões. Porque eu acho que quando, geralmente o pastor, né, que é quem cuida dessa parte, ele escolhe tratar de temas avulsos, muito perigosamente ele pode correr o risco, às vezes até inconsciente mesmo, não estou dizendo que isso é intencional, né? Mas ele pode correr o risco de esquecer de partes importantes da palavra, de doutrinas importantes. Ao passo que, quando nós seguimos uma sequência lógica, seja ela uma sequência bíblica, né? Seja ela uma sequência doutrinária, que é o caso que nós estamos fazendo aqui, não há como esquecer de nada, porque, em algum momento, nós vamos tratar desse assunto, né? Nós estamos na pergunta 43, e há muita coisa ainda para ser vista, né? Há muita coisa ainda para ser tratada. Por quê? Porque a nossa preocupação é esta, toda a vontade de Deus. Aliás, aqui mesmo, para eu encerrar, né? Aqui mesmo, quando Paulo se reúne com os crentes, com os presbíteros de Éfeso, ele fala sobre isso. Ele fala que versículo 20 de Atos 20, depois os irmãos podem ler em casa novamente, Paulo diz assim: jamais deixando de vos anunciar qualquer coisa proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que Paulo dizendo: olha, eu ensinei tudo o que eu podia ensinar, não deixei de anunciar nada, nenhuma coisa importante, proveitosa. Bonito isso, né? A atitude de um pastor que entende que ele não tem o direito de escolher o que vai falar. A missão dele é pregar toda a palavra, toda a verdade, ainda que a igreja talvez ela não se sinta confortável com aquela verdade que será pregada, né? Será ensinada. O fato é que ele precisa, a igreja, o povo precisa aprender e se corrigir, né? Como nós estamos vendo nas 7 cartas às igrejas da Ásia. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe, não é? Passei aqui alguns minutinhos do tempo de 9 horas, mas contando sempre com a paciência dos irmãos, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos alegre ao aprendermos, ao ouvirmos acerca desta palavra tão poderosa.